Vamos permanecer em meditação mais um pouco e vamos iniciar. Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa e ao Satsang. Reuniões desse tipo, elas não são muito comuns em locais de trabalho espiritual como esse, né? Mas alguns anos atrás nós fomos orientados a fazê-las. O Satsang é um trabalho de vivência da nossa realidade interior, que é Deus. São meditações em grupo. E meditações em grupo auxilia muito esse processo de interiorização de cada um de nós. O nosso progresso espiritual é acelerado quando nós buscamos num único objetivo, meditar juntos, trabalhar juntos esse processo de comunhão com Deus, que está inserido em todas as religiões. Cada uma delas, diversos caminhos, levam ao mesmo encontro. A diferença está no caminho que o próprio praticante, o devoto, ele se propõe a realizar. A prática que ele se propõe a realizar até o fim, até a meta final ser atingida. Nesse período, muitos julgam que o caminho é suave. Ele não é suave. Ele tem muitos percalços. Nós passamos por muitas provas, mas o estado crescente de paz interna vai se acentuando ao longo do tempo. Vai havendo um despertar de um estado de silêncio interior que é indescritível, que marca que o caminhante, o discípulo, o devoto, aquele que busca, o buscador, ele está no rumo certo. Hoje nós vamos falar a respeito de algo que talvez seja o desejo da maioria de nós. A possibilidade de controlar o destino. É possível? Será que nós temos essa possibilidade de realmente governar as nossas vidas? Controlar o rumo que nós possamos direcionar a elas? Mas é preciso entender, antes de começarmos a tocar na questão, o que é o destino? O que ele significa?
Caminhamos durante muito tempo ignorando a realidade divina que habita em nós. O homem, o ser humano, é um reflexo de Deus. Trazemos dentro de nós toda a expressão da divindade, da beleza, do infinito. E durante as experiências reencarnatórias, aprendemos a trabalhar essa questão através das ações e do aprendizado das reações dos nossos atos. Pensamentos, palavras, decisões. Em muitas situações vencemos, tomamos decisões corretas. Inúmeras vezes fracassamos, nos levantamos, a caminhada prossegue. E nesse lento processo evolutivo, a consciência está despertando. Ela está despertando para compreender, em primeiro lugar, que por trás das nossas aparentes escolhas, existe um poder superior de amor que está atuando. Está, na realidade, vivendo a nossa existência através das nossas decisões. Temos uma ilusão de achar que temos a nossa vida. Dizemos assim: esta é a minha vida, eu quero que ela seja como eu desejo. E fazemos escolhas, trabalhamos, lutamos para realizar muitas coisas. Durante a jornada, inúmeras situações ocorrem. Até chegarmos a uma conclusão de que aquilo que nós nos propomos realizar, nem tudo conseguimos. Parece que algo está criando um obstáculo à realização plena dos nossos desejos. É justamente aí que começamos a compreender que esta não é a nossa vida. Ela pertence a Deus, ao ser interno que está em nós. E que o desconhecimento da sua presença tem sido a causa dos dilemas da vida, dos sofrimentos que geramos. Existe um fator dentro de nós que tem um imenso poder de criação e que trabalha em unidade com a mente maior. É a nossa mente, os nossos pensamentos, a fonte geradora da criação. É exatamente este molde criado no pensamento que vai transformar a realidade, que vai criar o destino e que também tem o poder de alterá-lo. Esse poder é desconhecido para a maioria de nós porque não estamos habituados a observar o que estamos fazendo com as nossas palavras, os nossos pensamentos e desejos mais profundos. Agimos sem a luz do discernimento, impulsivamente, para atingir supostas metas de vida. E o que ganhamos com isso no futuro? O corpo estará doente, a depressão, o excesso de ansiedade gerado para transformar desejos em realidades. Desejos estes que eram unicamente produtos da mente, sem a intervenção da consciência em Deus, sem a intuição que dele flui, através de Deus, internamente, a intuição flui, a fim de guiar-nos numa rota segura para a felicidade, para a transformação dos nossos desejos numa realização plena. Se nos esquecermos de Deus durante esse trajeto, este será o nosso fim. A existência breve terminará e abrirá as portas da realidade que nos aguarda com a ilusão, ainda perdidos na ilusão. Então este fator criador está dentro de nós. Por não observarmos o que fazemos normalmente, com tudo que isto nos é depositado nos pensamentos, nas palavras que geramos, nas ações que levamos adiante, geramos um retorno da lei kármica. A lei kármica age.
E ela traz a reação sobre nós. Porque uma ação foi desencadeada. Um breve pensamento é uma ação. A falta de ter o hábito da observação, da discriminação, do discernimento das coisas, da vigilância sobre tudo isso, faz com que desencadeemos reações de sofrimentos que deveremos reparar. Então o destino é criado por nós. Ele não está traçado, determinado a ser daquela maneira. Não. As linhas gerais de uma realização de uma vida são pré-determinadas. O que você vai fazer com o tempo, com o seu livre-arbítrio, as suas escolhas, é tarefa pessoal, é individual. A transformação que você vai gerar em sua vida é resultado da modificação interna que se opera em si mesmo. Cada um, portanto, determina a sua própria felicidade ou a sua infelicidade, todos os dias. Até que, por fim, decidamos encontrá-lo definitivamente. Compreendemos que, sem a força da sua presença em nós, não conseguiremos caminhar com segurança. Assim é necessário que o homem perca a si mesmo para encontrar-se eternamente. As palavras de Cristo são reais, são ensinamento verdadeiro. O homem precisa aprender a perder a si mesmo, a deixar para trás a personalidade egoísta, a suposta autossuficiência, achando-se capaz de governar a si mesmo e o mundo. Esta personalidade, que na realidade é um pálido reflexo do ser interno que é Deus, que habita o templo dos corações, é incapaz de sustentar algo positivo durante muito tempo. A mente é um verdadeiro milagre divino. E por não sabermos utilizá-la corretamente, ela tem gerado doenças terríveis, estados emocionais descontrolados, tendências à fuga, o abandono de compromissos. E você diz assim mais tarde: eu fiz de tudo para ser feliz, mas não sou feliz. Busquei a própria religião, busquei a espiritualização e não me sinto realizado. O que está errado? Qual é a natureza dos seus desejos? Os desejos sempre se realizam de uma forma ou de outra. Qual é o seu verdadeiro desejo? Você dirá: eu quero ser feliz. Acima de tudo, eu quero ser feliz. Então busque a felicidade em sua fonte, não nas aparências. Busque esse estado interior de paz e felicidade em algo permanente e real, não na irrealidade do mundo sensorial. A sua mente está presa aos seus sentidos. E você, a consciência espiritual infinita e eterna, está encerrada nesse corpo físico, acreditando que ele é a sua realidade. E desconhece a sua natureza plena. E limitou seus sonhos e suas realizações ao tempo de existência desse corpo. E você diz: eu preciso andar mais rápido. Eu preciso iluminar-me espiritualmente, atingir uma meta, fazer algo que eu não fiz até agora, porque o corpo está envelhecendo. A doença poderá livrar-me dele a qualquer momento. Como se você deixasse de existir. Viver nesse corpo e além dele, quando se está desperto em Deus, tem um sentido totalmente diferente do que a maioria pensa. Assim, o destino é construído por cada um. Cada desejo, cada impulso do seu sentimento, cada pensamento criado vai forjar as cadeias que vão prendê-lo às ações e reações do karma.
vai criar aquilo que poderá retê-lo ou aquilo que vai libertá-lo definitivamente. Quando nossos desejos não são guiados pela consciência, eles não cessam de ser modificados. Nada parece realizar-nos. Tudo parece impermanente, ilusório, não satisfaz os anseios da alma. Quando entregamos os nossos desejos a Deus e temos a capacidade e a coragem de abandonar internamente os resultados das nossas ações, e não é coisa tão simples, principalmente quando estamos muito presos à matéria, abandonar mentalmente, internamente, o apego aos resultados das supostas ações que nos pertencem, entregando-as ao divino trabalhador, porque a existência é dele. Ele vive a existência que é dele através de você. Não perceberam isso ainda? Através das suas escolhas. Ele não concebe algo imperfeito em você. Mas você precisa vencer a imperfeição que criou, para aproximar-se dele a cada dia. Quando eu era jovem, e quando comecei este caminho, eu concebia Deus como um ser extremamente distante e pronto a nos punir a qualquer momento pelos menores erros. Meu mestre me mostrou o contrário. Mostrou-me que Deus está tão próximo quanto eu quisesse, como está tão próximo de vocês quanto queiram. E a partir de lições simples que ele me ofereceu, comecei a entender que realmente estava tão próximo ou distante quanto eu concebia. Passada a fase mais difícil, dos conflitos da juventude, embora buscássemos Deus desde a infância, compreendemos isso que estamos dizendo agora. A existência não é nossa. Ela é governada por Ele. E Ele lhe entregou um papel nas mãos para desempenhar. Espera que você faça o melhor. Sabe que você vai errar muitas vezes e vai ter que recomeçar. Mas espera que você não o perca de vista. Que você compreenda que sem Ele você não vai conseguir ir bem até o fim. Quando entendemos isso, e finalmente, como Cristo disse, aprendemos a morrer para a personalidade que está agindo. Aprendemos a não alimentar mais a força dominadora do ego. Então realmente compreendemos que a vida pertence a Ele. Aonde estivermos, com quem estivermos, mesmo em sofrimentos que possam surgir e fazem parte do caminho, há um estado de segurança e de certeza interna muito grande, e uma segurança que é evidenciada na paz, nos estados crescentes de alegria, que marcam a consciência se aproximando do infinito, que nos dão uma segurança enorme, a certeza de que estamos caminhando para Ele. Surgirão pessoas, outros partirão, haverão momentos difíceis e eles terminarão. A doença do corpo poderá surgir, mas ela deixará uma lição e trará uma maturidade maior para a alma. As lições mais difíceis vão sendo aprendidas porque você não vive mais. Você não vive mais para si. E Ele o colocará no caminho daqueles que sofrem, para que você aprenda a servir. É impossível atingir Deus sem aprender a amar. É impossível conhecê-lo se não aprendemos a servi-lo. Ele se enclausurou no coração de todos os homens.
e você não percebe que cada pessoa, cada forma mais simples da vida, encerra a sua presença. E que tudo quanto você realiza, supostamente para alguém, está realizando para Ele. Alguns já estão mais despertos nesse ponto. Outros estranham estas palavras. Mas você vive para Deus e não percebe. A suposta vida que você constrói todos os dias, na realidade, é comandada por Ele. Então não seria mais fácil permitir que a vida e o destino estivessem sob seu controle? Aprendendo todos os dias a meditar profundamente, a entrar numa relação próxima com Ele, a entregar o fardo da sua vida em suas mãos, e lhe dizer: está em tuas mãos, guia-me para aquilo que eu preciso fazer, se quiser que eu faça algo, para realizar isto que te proponho, que coloco em tuas mãos. Como a vida se tornará maravilhosa. Mas a inquietude da mente e a dominação dos sentidos dificultam os seus passos. Preso no passado, preocupado com o dia de amanhã, esquecendo de viver esse dia presente, você sofre muito. Mas mergulhado no infinito, que é a presença de Deus todos os dias, pelas manhãs antes de começar sua jornada, e durante as noites antes do repouso, aprenda a comungar com Deus. Aprenda o que está por trás das Escrituras, dos ensinamentos dos grandes mestres. Você só vai compreender isso se estiver em unidade com Ele. Toda a literatura deste mundo não vai lhe dar a realização divina se você não buscar e não quiser. Está aí algo que Deus não tem. A sua escolha, o seu desejo por Ele, Ele não tem até que você o faça. E espera que faça. Então o destino está nas nossas mãos, sim. E você constrói todos os dias sua própria estrada. A sua mente é esse repositório de forças criadoras que você desconhece. Deixa que ela faça o que quer. Passado alguns anos, o corpo começa a incomodá-lo. As dores não cessam. Eu costumava dizer que nesta fase da existência, o corpo é como uma colcha de retalhos. Você vai ficar remendando até o fim e no final não vai ter mais como usar. Não é mesmo? Então você não fortalece a mente e é governado por ela. Ela cria a ilusão da morte, a ilusão da doença incurável. Ela cria a dificuldade material que você vive lutando para superar. Ela está lhe dominando. E você lhe dá créditos todos os dias. Abala-se com pequenas coisas. Alguém lhe diz que você é alguém que não tem remissão, que não vai melhorar. E a sua mente alimenta essa ideia: sim, é verdade. Desista, você não vai melhorar. Alguém diz: você está doente. Sim, eu tenho uma dor aqui. E você com a sua mente diz: não, a doença é grave, cuidado, você pode morrer por conta disso. Aprenda a assumir o comando de sua vida. Não se preocupe tanto com as opiniões alheias. Ouça. Aprenda a buscar dentro de si a orientação do grande diretor divino. Ele o ama incansavelmente, incondicionalmente. E você ocasionalmente lhe dá atenção. Aprenda a ouvir essa voz. Diga a ele: não posso por mim mesmo fazer coisa alguma. Se tu não me guias, cometerei erros novamente. Eu agirei, eu raciocinarei, eu farei tudo o que precisa. Mas eu só te peço algo, ó Pai. Que me mostre o caminho.
para eu evitar novos erros. Faça isso e esqueça. Esqueça. Trabalhe. Ele vai guiar seu trabalho. Ele vai trazer o que é necessário. Embora a insaciedade da mente de criar problemas e desejos, Ele está trabalhando para você mesmo, cumprindo aquilo que Ele está designando a você desde o princípio. Você precisa conhecê-lo. Este mundo não é real. Não é real. É uma grande ilusão do jogo cósmico. A única realidade, embora vocês não constatem isso ainda, a maioria, é exatamente Ele. Se Ele não existe e a força do seu pensamento não sustenta esse filme, este drama cósmico, tudo desapareceria aos seus olhos aqui mesmo. Se não fosse sustentado por Ele. Nada tem forma real. É apenas uma manifestação do seu pensamento divino. Mas para você saber que é assim, terá que se esforçar. Vai ter que meditar profundamente todos os dias. Vai ter que aprender a entrar em comunhão com Ele em qualquer parte, em qualquer lugar, onde você estiver. Vai ter de aprender a entregar-se. Conhecer Deus é ser livre definitivamente das amarras das existências. É o fim das encarnações de sofrimento. Então pare de criar a ideia de que o destino é implacável e que você está destinado a sofrer nesse corpo para conhecê-lo. Recordo-me que um dia pensei assim. Meu mestre era muito alegre e quando me vi absorto nesses pensamentos, ele percebia. E chegava até mim, que estava às vezes no arredor do ashram, meditando debaixo de uma árvore. Ele dizia assim: pare com isso. Abra teus olhos. Eu abri os olhos. Mestre, o senhor está aqui. Eu estou. Você está pensando muito alto. Está pensando coisas erradas. O Criador do Universo está aí dentro. Descubra. Pare de achar que Ele vai julgar você o tempo todo, que você não vai atingi-lo. Eu assustava porque ele percebia meus pensamentos de longe. É um privilégio ter um mestre encarnado ao seu lado, não é? Mas eu diria a vocês que não é imprescindível. Os mestres estão trabalhando no invisível, em dimensões que vocês não conhecem. E são acessíveis. Eles são um canal para que você chegue mais perto de Deus. Então essa ideia de que o destino é implacável é uma ideia infeliz e é preciso abandoná-la. Compreenda que você, através do poder divino que está em seu coração, tem o poder sobre a mente e sobre a vida. Tem esse poder, mas ignora. Formou uma série de conceitos no pensamento que enrijeceram a sua capacidade de melhorar. É impressionante como, em determinada fase, transferimos tudo para o tempo. O tempo vai trazer. O tempo vai mudar isso. No tempo eu vou atingir isso. Quando se está com Deus, percebe-se que o tempo é outra ilusão. Que a transformação ocorre agora. É aqui e agora. No tempo do silêncio em comunhão com Deus, você é o Criador. O que você criar com os seus pensamentos, lentamente ou às vezes rapidamente, vai depender do seu esforço, vai se materializar. Bem jovem, tive visões do que aconteceria comigo. 20, 30 anos depois. Aonde estaria vivendo? A obra que teria que ser construída? Os discípulos que viriam? Assustei-me com aquelas visões. E também tive a sensação da morte, mais de uma vez. Mas não estava morrendo fisicamente. Ele estava me mostrando a realidade. Mostrando que o corpo nada representava. Porque eu, como consciência espiritual, existiria sempre. E que eu abandonasse o temor da morte. E eu o abandonei.
passei a viver a existência eterna. Quando você está imerso em Deus, compreende que você já está na eternidade. Você não está indo para a eternidade, coisa alguma. Estamos agora, neste momento, vivendo a eternidade. Esta é a única vida que existe. Então não leve tão a sério a vida, ao ponto de você negar a si mesmo ser feliz. Nada aqui vai durar. E quando você partir deste plano, continuando a vida do Espírito, porque não deixou de vivê-la, vai perceber que nem o corpo lhe pertencia. E vai reconhecer, sim, tudo era seu, meu Pai. Me emprestaste um corpo, me permitiste realizar muitas coisas, mas era para ti, não era para mim. Então desperte agora para isso. Se o destino pode ser controlado por você mesmo, quando você está em comunhão com o ser, crie na sua mente a imagem real do que você quer se tornar. Se quer a iluminação espiritual, então ilumine-se espiritualmente com Deus. Se quer a libertação de todo karma, esteja com Ele. Aprenda a dedicar a Ele o seu trabalho, a sua vida, todo o seu ser, entregue a Ele. Se os resultados bons vierem, entregue a Ele. Foram feitos por Ele. Se os resultados ruins vierem, aprenda, repare os erros. E quando corrigir-se, as boas ações, os frutos são dele. Trabalhar e servir a Deus é uma alegria imensa. Os grandes santos e as grandes almas aprenderam isso. Por que não aprende? Quando o seu desejo está em conflito com a intuição que ele lhe mostra, a realidade que deve ser concretizada para ele, você entra em conflito íntimo. O mal que eu não quero fazer, acabo realizando. E o bem que tento fazer, não consigo realizar. O apóstolo Paulo disse isso. O mal que eu quero evitar, acabo fazendo. O bem que eu quero tanto realizar, acabo não realizando. Quando aprendemos a entregarmos-nos ao Criador, ao ser interno, ao Cristo interno, ao seu eu divino, ao Atman, o mal que você não quer realizar, não vai realizar mais. O bem que deve ser feito, será feito. Não pela sua ação diretamente, mas pelo poder interno que está em seu coração, que é pleno de amor, que é extremamente simples. Então não ficarão resquícios de temores, de preocupações. Se é Ele que trabalha, então o último inimigo será vencido. Qual é o último inimigo? A morte. A morte é o último inimigo que você vai vencer. Você a vencerá quando compreender que é um espírito. Agora, não mais tarde, neste momento. Quando compreender que é um espírito habitando um corpo e que você vai cessar todas as limitações desse corpo. Quando aprender a dissociar-se da sua mente e assumir o comando dela, ela vai fazer o que você quer. Então todas as memórias, todos os sanskaras, como falamos na Índia, as memórias do passado, do inconsciente, vão morrer. As sementes kármicas que estão aí na sua mente, no cérebro, frutificando-se como hábitos ruins, querendo gerar novas ações e, consequentemente, novas reações kármicas, vão desaparecer. Tudo isso quando você aprender a comungar com Deus. Em comunhão profunda com o Espírito Divino, você se torna infinito. Todas as suas limitações desaparecem. Você vai dizer, por quanto tempo?
O tempo em que você manter-se com Ele. Porque no momento em que esta comunhão terminar, a sua mente vai começar a atuar novamente. Mas não será por tanto tempo se você se empenhar na busca. No momento certo, você vai se alegrar e dizer assim: agora eu compreendi. Eu não sou esse mortal vivendo num corpo doente, limitado pela idade e o tempo. Agora eu compreendi que eu não vou para uma outra suposta vida. Eu já estou vivendo a vida eterna. Porque eu compreendi que sou espírito. Que eu sou um com o meu Criador. Que o Pai e eu somos um. A morte não vai assustá-lo. Se você aprender isso. A morte nunca vai assustá-lo. Será derrotada por você mesmo. O último inimigo vai cair por terra. Quando você estiver com a consciência tranquila e com a certeza de que eu estou nas tuas mãos, meu Pai, a morte nunca vai assustá-lo. Vocês um dia terão a prova disso. Assim, o destino está em nossas mãos. Se quer ser algo melhor, então torne-se. Crie esta imagem em sua mente, no silêncio da meditação. Na comunhão com Deus, tudo acontece. Tudo é construído e se torna realidade. Comece exercitando a mente nas pequenas coisas que você quer fazer. Trabalhe os hábitos ruins. Se você tem o hábito de falar demais, nós temos esse hábito, não é? Falamos demais aqui. E acha que está sendo tagarela, esforce-se para aprender a viver mais em silêncio e falar na hora certa. Se você acha que come demais, ou tem vícios que quer se libertar, projete isso na sua mente, todos os dias com Deus na meditação. Diga a Ele: eu não sou isto, Senhor. Ajuda-me a construir a realidade pura que eu sou. Liberta-me das sementes do passado, que estão governando as minhas ações presentes. Se fizer isso, em pouco tempo, você estará livre. As grandes almas não são construídas no espaço, são forjadas aqui na Terra. Sabem disso? As grandes almas pisaram o solo denso do planeta. Transpiraram na luta de cada dia. Carregaram corpos doentes, com dores e limitações também. E superaram, venceram aqui mesmo. Para serem o que são hoje no infinito. Todos somos grandes almas. A caminho da consciência maior. Assim, é importante que você desperte agora, não mais tarde. Não espere ter de deixar este corpo para estar desperto em Deus. Faça agora algo por você mesmo. Todas as suas conquistas até este momento da vida, todos os seus títulos acadêmicos, todas as coisas materiais que você já fez, todas as suas viagens pelo mundo, não lhe trouxeram ainda esta felicidade plena, não é mesmo? Então faça agora algo por si definitivamente. Busque ser quem você realmente é. Descubra que você é um espírito eterno. Esqueça a ideia da morte, mais uma vez eu falo. Ela destrói a sua paz. Ela assusta você. Ela limita você cada vez que esse corpo dá um sinal de dor. Abandone essa ideia. Você veio aqui para conhecer-se e conhecer a Deus. Você está aqui com um propósito único e bem definido por Ele. Servir e aprender a amá-lo. Nunca veja ninguém ao seu lado como um estranho. Aqueles que chegam, aqueles que se aproximam de você, não esqueça. Eles são o Atman. São Deus. Deus vivendo ali naquele tempo. Você está ajudando a Deus através daquele ser.
Você vai dizer, mas ele não precisa de ajuda. Mas você está aprendendo a servir as criaturas dele. Então não se negue a servir. É impossível conhecer Deus se não aprendemos a servir. Abandone o comodismo diário. O tempo é um patrimônio divino, não desperdice o tempo. Mesmo a vida sendo eterna, na eternidade da alma, você tem um estágio a cumprir no plano da matéria. Precisa cumprir bem esse dever. Afinal de contas, você está trabalhando para o empregador divino. Ele lhe deu um trabalho aqui. Faça o melhor. Nada de lamúrias, críticas e reclamações. Se você não gosta do que faz, melhore o seu trabalho. Se definitivamente você pensa que não é o seu caminho, então mude o seu caminho. O poder está dentro de você. Saia da rotina diária, de levantar, se alimentar, cuidar deste corpo e depois dormir novamente. Anos e anos sem realizar aquilo que está dentro de você. Saia dessa rotina. Todos os dias proponha-se a fazer uma coisa nova. Coloque em ação esse poder infinito da sua mente. Você agora sabe quem ilumina a sua mente. Faça algo novo. Algo que alguém vai dizer assim, não, você não consegue fazer, seu tolo, você não é capaz. Prove o contrário. Prove o contrário. Tive a chance de fazer coisas que não acreditava. Não pela minha ação, mas por Deus que trabalhou. Embora dormisse muito pouco, 3 horas por noite, não sentia cansaço. Escrevia, trabalhava, porque o poder divino, quando o conhecemos, ele nos utiliza plenamente. Isso não era privilégio meu, é um privilégio de todos vocês se fizerem o esforço. Mas vocês precisam entender que nada podem fazer sem ele. Comece o dia pedindo que ele atue. Diga a ele, o dia começa, meu Deus. Pai Celeste, feche os olhos. Diga a ele mentalmente, Pai Celeste, os meus dias na terra têm sido difíceis e alternados entre alegria e tristeza, porque desconhecia a Ti, ó Deus. Mas agora eu Te desejo com toda a minha alma. Eu desejo conhecê-lo. Guia meus pensamentos e cada palavra, cada ação para as coisas que queres que eu faça. E eu farei todo o esforço para Te agradar. Assim deve ser. Então trabalhe para Ele. Não fique aborrecido se as coisas não saem como você quer. Simplesmente continue trabalhando. Esqueça o passado. O que você se tornou hoje é muito mais do que você esperava. Desejar Deus e buscá-lo desta forma, inúmeras vezes temos dito, exige um karma muito bom. Não é qualquer um que faz essa busca. Se está aqui, é porque já venceu muitas coisas. E agora é o seu momento de conhecê-lo. No silêncio das suas meditações diárias, nas obrigações de cada dia, no ato de servir, você vai conhecer uma alegria indescritível. Os seus dias terão um grande sentido para você. Você vai parar de preocupar-se com os resultados o tempo todo. Eles virão pelas bênçãos do Criador. Sempre vieram. Aprenda a viver dessa forma. Como disse, crie coisas novas todos os dias. Desafie a si mesmo fazer algo que você sempre julga não ser capaz. Faça. Se tiver de molhar-se, entre na chuva. O que importa? Você vai fazer o que é certo. Tive a oportunidade de conhecer grandes almas no Oriente, na Índia. Convivi com elas, conversei com elas, aprendi coisas que me surpreenderam. Conheci homens de uma idade muito avançada, que vocês se surpreenderiam se soubesse a real idade que eles tinham, e que trabalhavam diuturnamente, e dormiam muito pouco,
Porque eles adquiriram a consciência que estamos aqui tentando citar-lhes. A consciência de que são espíritos. E que a vida não lhes pertencia, mas a Deus. Então eles trabalhavam sob a força do magnetismo divino. E chegaram a uma idade avançadíssima, sem doenças físicas. Alimentavam-se muito pouco. E com eles aprendi que o alimento é muito pouco diante da energia divina. Aprendi com eles, e depois passei isso aos meus discípulos, a canalizar a energia divina diretamente para o corpo. E aprender a permanecer neste corpo por o tempo que for necessário. Isso é real. E eles me mostraram isso. Então esqueça tudo isso. Não transforme o seu destino apenas em questões materiais. O seu destino é a consciência em Deus. Esta é a meta a ser atingida. Quando você está imerso nele, não existe karma. Você não está sob a ação do karma. Mas quando você se deixa governar pelos impulsos da alma, do ego, não da alma, do ego, e dos pensamentos desnorteados, você está novamente na teia da ação e reação. Você vai colher os frutos de tudo que está fazendo. Nem sempre eles são saborosos. São amargos, desagradáveis. Representam sofrimentos. Meditemos agora. Sentem-se com a coluna ereta, o queixo paralelo ao chão, e concentrem-se no espaço crístico entre as sobrancelhas. Descruzem as pernas e braços. Vamos nesse momento fazer 3 ou 4 respirações profundas, e ao exalar o ar, relaxe o corpo completamente. Ordenem a mente de vocês, aquiete-se agora. Dê uma ordem a ela. Dê uma ordem para que o corpo se aquiete. Digam mentalmente a Deus, ó Espírito Divino, a busca permanece. Faz-me conhecê-lo agora. Na alegria que está além de todas as alegrias que já experimentei. Na paz que transcende todo o entendimento de minha alma. Ó Espírito, habita esse templo. Atuai através de mim, para que me liberte dos sofrimentos que eu mesmo causei. Dai-me o poder de controlar meu destino. Liberta-me, ó Pai, dos hábitos que me tornaram preso à matéria. Desperta-me para Ti, agora e sempre. Procurem sentir o sentido dessas palavras. Na linguagem do seu coração, diga a Deus que você o ama e que deseja conhecê-lo agora. Façam isso.
respirem profundamente. Mas aqueles que quiserem permanecer meditando, seria muito útil para o benefício desta reunião, para cada um. Assim, a afirmação de que somos um com Deus é o fim de todo tipo de limitações. No começo, ela será uma afirmação apenas de palavras ou mentalmente existindo. No momento em que tornar-se uma convicção dentro do seu coração, ou seja, quando você perceber que é um com Deus, que quem age, trabalha, pensa, realiza é Ele através de você. No momento em que se transformar em uma convicção, você estará livre. Não é algo que se realize rapidamente, mas precisa ser trabalhado. É como algo que você está plantando todos os dias. Pai, Tu e eu somos um. Tu e eu somos um. Mostra-me que somos um, todos os dias. A sua mente vai se convencer dessa certeza e vai parar de criar dúvidas. Pai Celeste, Tu és a minha verdadeira natureza. Tu és o meu verdadeiro ser. Com o tempo, as prisões serão eliminadas. As cadeias que o pensamento criou, os conceitos falsos, as prisões que os sentidos criaram, que o retenha o corpo e a matéria, vão deixar de existir. Você viverá como um espírito eterno. Então essas palavras aqui ditas vão se transformar numa certeza inabalável dentro do seu coração. Mas depende do seu esforço. Todos os dias. No templo do coração, este encontro com o infinito acontece. No templo da atividade, Deus está agindo. Então os seus dias se tornarão bênçãos no caminho de outros. E com o passar do tempo, mesmo que não queira, tornar-se-á uma inspiração para o mundo que o cerca. Porque as suas palavras conterão algo mais. Um magnetismo divino expressar-se-á por elas. Os seus pensamentos serão tão puros que atrairão corações à sua presença. Eles querem saber o que ocorre. O que é que você está emanando? E você um dia vai mostrar, é Deus. As coisas que eu faço não são feitas por mim. As coisas que eu digo não sou eu que digo. Você vai dizer a estas pessoas um dia. Mas é o Criador, o Cristo em mim, que faz tudo isso. Crie esta relação de amor com Deus. Então você realmente terá as rédeas do destino nas suas mãos. Você já as tem, mas não acredita nisso. Os problemas da vida vão continuar existindo, mas você terá absoluto controle sobre eles. Afaste a ideia de que é um ser mortal. Abandone isso a partir de hoje. Cuide do corpo, você tem que cuidar dele, mas não transforme isso numa obsessão. Dê o alimento, o cuidado devido e trabalhe para Deus, continue trabalhando para Ele. Ele cuidará de tudo isso, como sempre cuidou. Essa ilusão de que você tem que ter o controle absoluto de tudo precisa desaparecer. Entregue-se ao infinito, mas proponha-se a fazer para Ele o que Ele quer que você faça. Este é o caminho da felicidade. Se não acredita, pratique, realize isso todos os dias. Todos os dias você cria ações e não percebe. E todos os dias você colhe o resultado dessas ações. Isso sim chama-se destino.
No momento em que você assume o comando, você controla o destino. Então é possível. Está aí nas suas mãos. Meditemos mais um pouco. Vamos passar agora as perguntas e aqueles que quiserem estar conosco. Coloque músicas para eles meditarem mais. Coloque os mantras para eles fazerem. Se quiserem escrever, escrevam também. Esclareçam suas dúvidas. Vamos tentar ajudar. Namastê. Como vai? É mesmo? Isso é muito bom.